o que é e o que não é fé. Imagine que você estivesse em um avião. Esse avião levanta voo. Lá em cima, tudo sossegado, de repente, o avião começa a chacoalhar. Você fala: Senhor, eu sabia que não era para mim estar aqui. De repente o piloto avisa: olha, o avião vai cair. Nós não temos como sustentá-lo. Então eu gostaria que você se preparasse. Antes de mais nada, você sai correndo, abre a porta do avião, pula e fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai me segurar. Eu sei que o Senhor vai me segurar. O Senhor disse que não é para mim temer mal algum. E daqui a pouco você vai se aproximando do chão e vai me segurar, vai me segurar. E se esborracha lá embaixo, bate e morre. Isso daí não é fé. Isso é loucura. Fé é você estar dentro do avião, Deus chega para você com o paraquedas, você está morrendo de medo, Deus fala: pode pular, porque Ele vai abrir. Eu dobrei. Baseado na palavra dEle, no paraquedas que Ele te deu, você pula. Isso é fé. Fé nunca foi falta de evidências. O próprio Deus é a evidência da nossa fé. Nós cremos nele. Nós não temos fé na fé. Isso tem que ficar bem claro. Tem muita gente que tem fé na fé. Pede pro pastor orar, porque se o pastor orar, a coisa acontece. Ah, que legal, então. A gente não precisa de Deus. Vamos falar com o pastor. Não! Fé tem que ser no Senhor Deus. Daí a importância de conhecermos a palavra dele. Uma vez, Jesus disse assim: cuidado com o fermento darwiniano. Você nunca leu isso nas escrituras, né? É porque lá está escrito: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas nós temos um fermento que tem preenchido nossas vidas. Esse fermento vem com a embalagem, com um rótulo bem grande escrito: ciência. E pelo fato de ter o rótulo de ciência, você nem se preocupa de olhar o conteúdo. Você come sem se preocupar. As pessoas geralmente falam assim: não, mas a ciência é algo estabelecido. Ciência está relacionada com evidências. Então vamos analisar alguns pontos. A teoria da evolução é uma teoria naturalista. Ela está baseada na proposta de que causas naturais criaram todas as coisas, o universo e inclusive a vida. Simplesmente causas naturais e espontâneas. A melhor teoria para mostrar como isso supostamente teria acontecido é o que nós conhecemos hoje como darwinismo. Mas a minha pergunta é a seguinte: quais foram os organismos iniciais? Nós não temos nenhuma evidência, nós só temos algumas hipóteses. Qual era a composição do oceano ou da atmosfera primitiva onde esses tais organismos teriam supostamente surgido? Nós não temos nenhuma evidência, nós só temos algumas hipóteses. Quais seriam as condições dessa atmosfera ou desse oceano primitivo? Nós não temos nada, nenhuma evidência, apenas algumas hipóteses. Quais seriam os mecanismos que teriam feito com que essa evolução supostamente teria acontecido? Nós não temos mecanismos, nós temos apenas hipóteses. Para aqueles que acham que eu estou brincando, qual é a lei da biogênese? Somente vida pode gerar vida. Mas a evolução vai totalmente contra. Ela diz que a vida foi gerada do que não tinha vida. Todo livro de biologia começa criacionista. Vida gera vida. Depois eles tentam mostrar o contrário, mas começa desse jeito. E para aqueles que não acreditam, eu tenho duas perguntas. Se Deus não existe e não nos criou, de que forma a vida aprendeu a se autorreproduzir ou ao menos saber que havia esta necessidade? E com quem cruzou a primeira célula capaz de se reproduzir?
Eu tenho aqui um relógio de pulso na minha mão. Eu poderia chegar à conclusão que esse relógio poderia ter vindo à existência por meio de processos espontâneos. Por exemplo, numa praia, poderia ter caído um raio e a areia da praia poderia ter se transformado no vidro debaixo do meu relógio. E talvez ali por perto dessa praia tivesse algumas seringueiras com um látex correndo por ali. Um vulcão e alguma coisa poderia ter acontecido e produzido a borracha, a pulseira desse relógio. E daí deveria ter muita sílica por ali espalhada pelo chão também, e obviamente mais alguns raios teriam caído por ali e produzido o mecanismo interno do relógio. E o vidro é fácil de explicar, porque o vidro está na praia, vai maré, vem maré, e foi lixando, lixando e lixando, e formou o vidro superior. Tranquilo. Eu pessoalmente acredito que esse relógio foi criado. Tem alguns que creem que ele poderia ter surgido espontaneamente. Agora, eu não sei quem fez esse relógio, não tenho a menor ideia. Mas que ele tem sinais que foi criado, isso ele tem. E são sinais detectáveis. Agora, pelo fato de não saber quem fez o relógio, torna não científico toda uma pesquisa relacionada com o relógio? Claro que não. Muitas pessoas falam: mas se você não sabe quem é o criador, tudo foi por água abaixo. O que foi por água abaixo? Não, mas essa ideia de um criador, de um design inteligente é uma tentativa dos evangélicos ou de gente que crê em alguma coisa, em achar uma metodologia científica para falar da fé deles. Ou seja, já que eles não conseguem brigar com o darwinismo, vamos produzir alguma coisa que dê para bater meio de perto. Essa ideia do desenho inteligente é simplesmente uma contraproposta à teoria da evolução. Isto está totalmente errado. Isso é um engano. Por quê? Porque a tese do relojoeiro, onde está baseada a ideia do desenho inteligente, foi desenvolvida por William Paley, que disse: se um dia, ao andar por um campo, você se deparar com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa: a existência de um relojoeiro. Portanto, o design do universo testifica a existência de um designer inteligente. Ele disse isso no ano de 1802. Darwin leu os livros dele, ou seja, a tese do design inteligente apareceu 50 anos antes da teoria darwiniana. Se alguma coisa está tentando combater alguma coisa, é o darwinismo tentando combater o desenho inteligente. Não fiquem intimidados quando disserem para vocês: isso aí é uma proposta dos crentes. As pessoas pensam que os cristãos têm o cérebro de uma ameba, aquela mente fechada, aquela ignorância. Mas é assim que a grande maioria, a grande massa esmagadora está se comportando, como uma ameba. Não sabem falar a verdade, não sabem explicar a verdade, nem sequer buscam aprender a verdade e muito menos sabem a verdade. Esse é o cérebro de muitos que se dizem cristãos, infelizmente, que se dizem salvos. O QI? Em 1 Coríntios 2,16, Deus nos chama para termos a mente de Cristo. E eu pergunto, qual o QI que você tem? Estudar faz bem. Estudar a verdade sempre fez bem. Isso nos ajuda a conhecermos um pouco melhor o Criador. E é impressionante o que tem de gente que pensa que sabe tudo, que diz que não precisa de Deus, e até crente que quer mandar em Deus nas orações como se Deus fosse um Papai Noel que serve apenas para atender demanda de crente carnal. Já imaginou? Senhor, nós precisamos de um planeta de massa aproximadamente equivalente a 800 vezes a massa da Terra, que esteja numa órbita de aproximadamente 7 bilhões de quilômetros do Sol. E esse corpo celeste tem que ter uma velocidade angular tal que vá aspirar os cometas, pequenos asteroides e meteoritos em cima dele, para que não caiam sobre a Terra. Mas Senhor, Deus, será que o Senhor nunca pensou nisso? O nome do planeta é Júpiter, e é para isso que ele funciona. Ele é um grande aspirador de pó para o nosso planetinha chamado Terra. Foi planejado.
não está lá por mera coincidência. Há alguns anos atrás, um pequeno cometa quebrou em vários pedaços e todos eles caíram no planeta Júpiter. Um pequeno pedacinho que caiu em Júpiter deixou uma pequena cicatriz no planeta que daria para você colocar 8 planetas Terra nessa cicatriz. Já pensou uma pancada dessas em cima da gente? E tem gente que acha que tudo isso é por acaso, que Deus não existe, que Deus não pensou em tudo. Jó capítulo 21, verso 22 diz: acaso alguém ensinará ciência a Deus? A Ele que julga os que estão nos céus? 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Qual é a idade do planeta Terra? Se eu perguntar para muitos cristãos, eles vão falar mais ou menos uns 6.000 anos. Daí eu digo o seguinte: vai lá na universidade e fala isso para eles. E prova que só tem 6.000 anos. Você vai falar: não, mas isso aí é a Bíblia, eles vão ter que acreditar na Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que dentro do granito que a gente encontra no planeta Terra, tem uns pequenos cristais de zircônio? E dentro desse cristal, alguns átomos de urânio foram depositados ali na formação do cristal. Com o passar do tempo, esses átomos de urânio se desintegram. Átomo de urânio se desintegra em chumbo. Então, se você contar nesse cristal de zircônio quantos átomos de chumbo ainda estão lá dentro, você teria uma ideia de quantos átomos de urânio teriam se desintegrado. Só que de urânio para chumbo, dentro dessa cadeia de desintegração, ele produz o que chamamos de partículas alfa, que transformam-se em átomos de hélio. E esses átomos de hélio ficam presos dentro desse cristal. Então assim nós sabemos quantos átomos de hélio se formaram na cadeia de desintegração e nós sabemos quantos átomos de chumbo deveriam estar lá. Então nós contamos o número de átomos de chumbo e fazemos o processo reverso. Nós sabemos quantos átomos de hélio tinham que estar nesse cristal. E você conta, o número está errado. Está faltando. Você pergunta: o que aconteceu? Se está faltando, é porque eles saíram do cristal e foram entrar na nossa atmosfera. Quando eles entram na nossa atmosfera, eles não escapam mais. Eles ficam presos aqui dentro. Daí, o que a gente precisa fazer? Ter uma noção de quantos átomos de hélio tem na nossa atmosfera, quantos átomos de hélio são produzidos nesses cristais e quantos átomos de hélio ainda estão guardados nos cristais. Você fala: rapaz, isso é complicado, mas já foi feito de maneira observável, experimentável e testável. Isso se chama difusão de hélio em cristais de zircônio. Sabe há quanto tempo esse processo de hélio entrando na nossa atmosfera está ocorrendo? No máximo há 6.000 anos. Isso é criacionismo. Tem muita gente que se acha o cara, o dono da verdade, o sabe tudo, porque agora nós temos toda essa tecnologia, etc. e tal. E você vai para sua aulinha medíocre de matemática, e na matemática nós trabalhamos com base 10. Números que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E daí repete tudo de novo, 11, 12, 13. Na parte de computação, pelo fato de nós sermos tão limitados, a gente só consegue fazer chavinha liga e desliga. Ou seja, sim e não. Ou 0 e 1. Ou seja, na parte de computação, só tem 0 e 1. Então o computador só entende 0 e 1. Então como é que se escreve 2 em linguagem binária? Bom, para escrever 0 é 0, 0. Para escrever 1, 0, 1. Para escrever 2, 1, 0. Para escrever 3, 1, 1. Para escrever 4,
1, 0, 0. Para escrever 5, 1, 0, 1. Para escrever 6, 1, 1, 0. Para escrever 7, 1, 1, 1. Para escrever 8, 1, 0, 0, 0. Para escrever 9, 1, 0, 0, 1. E por aí vai. Mas para simplificar um pouco a coisa, o que eles fizeram? Linguagem ou sistema hexadecimal, base 16. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E, 1, F, 2, 0. O 2, 0 em hexadecimal significa 32 na base decimal. Você fala, ih, ralou, não entendi nada, ralou? A molecadinha do pré da Babilônia usava a base 60. E você pensa que é muito inteligente. As escrituras já falavam da grande capacidade do ser humano no passado e que era muito maior do que hoje. A arqueologia fala disso. Isso prova que o homem do passado tinha mais capacidade que o homem contemporâneo, ou seja, estamos nos degenerando e não evoluindo. O homem está se degradando, se execrando ainda mais constantemente. E essa degradação mental, física e espiritual, misturada com a iniquidade, com a prática do pecado, faz o homem contemporâneo se tornar o pior ser existente no universo, a pior coisa que pode existir, um monstro. Uma das coisas que Darwin nos deixou, que é muito forte, muito além da sua teoria darwiniana, é um pensamento que é o seguinte: se não for naturalista, ou seja, se não vier da natureza, não pode ser científico. Porque o limite da ciência é estudar a natureza. Então, tudo o que a ciência pode falar é o que está na natureza, é o estudo da natureza. É verdade. É um ponto fundamental. Só tem um pequeno problema. Se a gente levar essa ideia até as últimas consequências, a gente não faz ciência. Como assim? Vamos pensar a respeito das leis da natureza. Por que a Terra gira em torno do Sol? Por causa da lei da gravidade. Porque nós conseguimos fazer e ter toda essa tecnologia que nós temos na nossa geração usando eletricidade. Porque existem leis de eletricidade, leis de magnetismo que regem toda essa estrutura. Porque você é do jeito que você é. Por que você tem essa estrutura? Porque a física funciona. Você fala, o que a física tem a ver comigo? Você tem um coração. O seu coração está bombeando. Como é que ele bombeia? Se você já estudou sobre válvula pneumática, se você já estudou sobre sistemas hidrodinâmicos e tudo mais, você vai saber que o seu corpo é um super mecanismo nesse sentido. Ou seja, existem leis que regem todas essas coisas. Agora, vamos colocar isso de uma forma bem prática e voltar naquele problema. Se não for naturalista, ou seja, se não vier da natureza, não pode ser científico. Pelo menos é isso que a gente ouve aí fora. Mas olha que interessante. A natureza é constituída por matéria e energia. Isso é um fato científico. Todo cientista conhece isso independente do seu posicionamento. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um fato científico, todos nós sabemos disso. Se eu soltar um copo d'água, o que vai acontecer com ele? Ele cai? Por quê? Lei da gravidade. Então nós temos leis. Então nós sabemos que a matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Aí surge um problema e uma pergunta. Qual a origem das leis da natureza? Resposta: não é a natureza. Isso nós sabemos. Ou seja, as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Agora, se a ciência só pode ficar com aquilo que provém da natureza, a gente vai ter que jogar fora todas as leis da natureza. Porque as leis da natureza não são naturalistas. Ou seja,
A origem delas não é da natureza. Esse é um dos primeiros pontos por onde vemos a importância da proposta do criacionismo dentro da área científica. As leis da natureza não foram criadas pela natureza. Esse é um ponto básico. Porque a Terra gira em torno do Sol por causa da lei da gravidade. O que fez a lei da gravidade? Não foi a natureza. Porque os elétrons de carga negativa, quando estão próximos, se afastam? Porque a carga elétrica é negativa dos dois. Carga elétrica negativa repele. Carga elétrica positiva com positiva repele. Carga elétrica negativa com carga elétrica positiva atrai. Fantástico. Foram os elétrons e os prótons que criaram isso? Não. Foi a natureza que criou essa lei? Não. De onde vem essa lei? Sobre informação genética. Nós somos um pacotinho de informação genética, desdobrado. Dentro de cada célula do corpo, com exceção das células vermelhas, existe um genoma completo. Nesse genoma completo tem toda a informação genética de como fazer você. Já imaginou a informação de como fazer um olho? E imagine você escrevendo um livro, Como Fazer um Olho. Existem livros de oftalmologia a respeito das funções do olho, de mais de 2.000 páginas. Isso é só para mostrar como o olho funciona, não é nem como fazer o olho. Todas essas informações de como fazer você estão todas elas guardadas dentro de um filamento fininho. É um filamento de aproximadamente 2,10 metros de altura, cerca de 2 nanômetros de diâmetro. 1 nanômetro corresponde a 1 milionésimo de milímetro. Ali dentro existem 3.164.700.000 letrinhas genéticas perfeitamente organizadas para fazer você. Aí, essa informação da questão genética se torna muito importante, porque se você pegar uma dessas letrinhas e mudar, sabe o que acontece? Você fala, não acontece nada. Claro que acontece. Uma letrinha que muda, por exemplo, na sequência da hemoglobina, troca uma delas só e você tem anemia falciforme. Uma letrinha só. Só uma. É obra do acaso esse código genético? Esse código genético surgiu espontaneamente? Evoluiu? Então me responde, como ele teria evoluído se ele precisa estar completo e em ordem perfeita para funcionar corretamente? Vamos supor que isso aqui é o Windows 8. Aí eu pergunto para você, qual a origem do Windows 8? Aí você olha pra mim e diz, isso aí parece que você comprou lá no R$1 da esquina. Não, isso aí você comprou lá na loja, porque é original. Você não respondeu minha pergunta. Eu perguntei qual a origem do Windows 8. Tá, isso aí veio da China, porque aí diz Made in China. Não, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei, qual a origem do Windows 8? Qual a origem? Microsoft. Essa é a origem do Windows. Qual a origem do código que produz a vida? Nós sabemos que processos naturais não produzem códigos. Eles não produzem informação. Qual a origem da informação que produz a vida? As pessoas geralmente falam assim, não, mas é só ver o DNA. Antes de discutirmos qual a origem da vida, precisamos discutir primeiramente a origem da informação que produz vida. E essa informação está contida no DNA. Quando nós vamos para os laboratórios fazer os testes, o interessante é que ali nós conseguimos demonstrar que processos naturais não produzem informação. Isso é uma lei. Já foi estabelecido que processos naturais não produzem informação codificada. Então, qual é a origem da vida? Está baseada na informação codificada que está no DNA. Então, o que veio primeiro, o DNA ou a informação? Os dois vieram juntos, foram criados simultaneamente. Porque o DNA sem informação não serve para nada. E informação sem DNA também não produz vida.
os dois juntos foram criados. E para aqueles que ainda duvidam da existência de Deus, eu deixo a seguinte pergunta: o que veio primeiro, a mensagem do DNA ou o seu portador, que é o RNA? Ou a proteína, uma vez que a produção de cada um deles requer que os outros dois já estejam presentes? Toda a criação de Deus está cheia de exemplos de grande sabedoria, de um entendimento e de uma compreensão tal que para nós foge completamente do contexto em que consigamos entendê-la. Ao contemplarmos as abelhas, nós encontramos algo muito interessante. A abelha é um ser extremamente inteligente. Você sabia que não existem escolas de abelhas? A abelha não vai para a escola para receber um certificado de voo. A abelha não faz um sistema de posicionamento GPS ou coisas parecidas. Por falar nisso, você sabe onde fica o norte? Sabia que a abelhinha já nasce com isso? As abelhinhas sabem exatamente o posicionamento delas em relação ao Sol. Tanto é que na comunidade de abelhas tem vários grupos diferentes. Cada um tem uma função. Tem um grupo de abelhas na colmeia que elas têm uma função específica. Elas saem à procura de alimento. Quando elas voltam para a colmeia, todo o povinho ali, as abelhinhas ficam em volta para saber se elas acharam alimento. Essa abelha que voou para lá procurando, ela vai literalmente em direção à colmeia, ficar se movimentando num ângulo específico, bzz, e volta, de novo, bzz, e volta, de novo, bzz, e volta. Esse ângulo que ela faz indica em relação ao Sol qual o ângulo que as outras abelhas precisam viajar para encontrar comida. Elas funcionam em relação à luz do Sol. E não somente isso, tem uma distância que ela fica percorrendo. Ela vai e faz bzz e volta, bzz e volta. A quantidade de batidas de asas e vibração e o tempo que ela faz indica qual a distância que as outras abelhas têm que voar naquela direção até chegar onde está a comida. Se eu pedir para você que você fosse, após o término da mensagem, a 27 graus sudeste, percorresse 843 metros sem o auxílio de instrumentos de medida, exatamente onde eu enterrei uma nota de R$100. Sabe o que iria acontecer? Esse terreno iria ser escavado em toda a sua área, em toda a sua extensão, numa distância aproximadamente entre 300 a 2.000 metros, porque você não saberia partir daqui num ângulo de 27 graus a sudeste, nem ter a noção exata de 843 metros, e talvez muito menos saber onde fica o norte. A abelha nunca foi na escola. Ela sabe onde fica o norte, e ela indica para as outras abelhas aonde ir e como fazer para chegar lá. Pergunta: como as abelhas desenvolveram todo esse mecanismo de comunicação? Resposta: se você acredita que foi a evolução, eu desafio você a vir aqui explicar como isso aconteceu e terminar o resto da mensagem. As abelhas são fascinantes. Elas têm um sistema de controle de temperatura que é impressionante para não derreter. Quando é inverno, a cera não derrete, o mel está intacto, mas depois vem o verão e o calor. As temperaturas vão para acima de 30 graus. Como fazer para não derreter o mel e a cera dos pequenos favos onde o mel se encontra? Tem um grupo de abelhas que se alinham na direção correta, porque a colmeia é feita e desenhada para ter movimentação de ar. Todas elas se alinham e batem as asinhas na mesma direção, fazendo simplesmente um grande corredor de vento para resfriar a colmeia. Controle de temperatura. E ainda tem gente que diz que Deus não existe. Me diz como um inseto tem essa inteligência. Isso prova a grandeza da sabedoria daquele que as fez. A teoria darwiniana não irá cair. Ela já caiu.
O problema é que a elite não tem outra coisa para colocar no lugar. As suas principais teses já foram refutadas, mas as pessoas não querem entender isso. Uma vez um ateu disse: já que você crê em Deus, me responda, aonde é que Deus estava antes dele criar o mundo? Eu te respondo se você responder a minha. Onde estava a bolinha do Big Bang antes do Big Bang explodir? Eu tenho 4 perguntas aqui para todos os ateus evolucionistas. Quando o Big Bang, ou Big Bang, grande baboseira, supostamente começou o universo, o que foi que explodiu? De onde veio o primeiro pedaço de matéria, se não de Deus? De onde veio a energia que causou a explosão? De onde veio o espaço para dentro do qual a explosão se expandiu? Pensaram um pouquinho? Permitam-me ajudá-los. Estudem Gênesis 1:1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Certa vez alguém falou: eu consigo provar que Deus não existe. Ele disse: eu vou falar um monte de coisas para Deus, palavra de baixo calão, vou xingar a Deus. E vamos ver se Deus vai jogar um raio em cima de mim. Então ele foi e começou a xingar Deus e chamá-lo de tudo quanto é nome, e não aconteceu nada. Ele chegou e falou: você está vendo? Deus não existe. Pelo contrário, você acha que você é tão importante para Deus gastar um raio dele com você? Deus usa sua demonstração de quem Ele é para aqueles que o buscam. Foi por isso que Deus deixou provas claríssimas para aqueles que o buscam e evidências difíceis de serem encontradas para aqueles que o rejeitam. As pessoas dizem: ah, mas nunca ninguém viu Deus. Yuri Gagarin, quando foi a apenas alguns poucos quilômetros acima da Terra, numa viagem espacial e voltou, disse: eu fui ao céu e não vi Deus lá. Essa frase influenciou muita gente. Mas quem te disse que Deus está nesse céu? Quem te disse que Deus está nesse espaço o qual nós vivemos, nesse universo? Deus é infinito. O universo não é infinito. O universo é finito. Como a gente sabe que o universo é finito? Radiação de fundo. É um corpo negro. Pela ciência, ao olharmos e estudarmos, se é um corpo negro e se tem uma radiação de fundo, é porque ele tem uma parede, tem um limite até onde a coisa vai. Deus está numa esfera tão elevada, tão transcendente, que está totalmente fora desse universo. Acima, separado. 1 Reis 8:27. Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter. Salmo 139:6 nos ilustra isso. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, tão alto que eu não posso atingir. Como é que você pode pensar que Deus pode ser visto nesse universo? As pessoas também dizem: mas quando Deus apareceu? A pergunta está errada, porque Deus criou o tempo. A pergunta é: quando o tempo foi criado? Perguntar quando não faz sentido, porque o tempo não tinha sido criado ainda. Deus não precisa do tempo. O Deus das Escrituras, ele disse que não olha para o futuro. Ele é. Deus não olha na frente para ver o que vai acontecer. Isso não faz sentido. Ah, Deus viu o que ia acontecer. Isso daí não é bíblico. Porque Deus é. Ele não será. Ele não foi. Ele é. Em Êxodo 3, 13 e 14, diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Esse é o Deus das Escrituras.
Se você crê num Deus que foi ou num Deus que será, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia diz que Ele é. Deus não criou o mundo e o universo olhando lá no futuro. Não, Ele já estava no futuro. Ele é o futuro. Porque Ele é no sentido de estar em todo o tempo todo. Para você entender isso, você precisa entender primeiro o que significa Kairos e Kronos. Kairos é tempo em grego e significa o tempo em relação a Deus. Kronos também é tempo em grego, mas indica tempo em relação ao homem, um tempo finito, limitado. Daí originou-se as palavras cronologia, cronológico, do Cronos, do tempo que acaba. Deus habita onde o tempo é ilimitado, eterno, na eternidade sem fim. Nós habitamos numa esfera onde o tempo é Cronos, limitado, que acaba. Então, quando alguém pergunta quando Deus apareceu, é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já existia antes do princípio, antes do tempo, antes da criação desse universo. Do contrário, Ele não poderia ter criado no princípio, ou seja, Ele criou o princípio. Deus criou o tempo, o Cronos, e esse tempo finito teve um começo e terá um fim quando forem criados os novos céus e a nova terra. E Deus sempre existiu antes e continuará existindo depois, porque foi Ele próprio quem criou o tempo, o Cronos. Para você ter uma ideia do tamanho e do poder de Deus e da nossa insignificância perante Ele e sua criação, tenha em mente isso. Nesse universo criado existem mais estrelas, que são sóis, do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Existem bilhões de galáxias, cada galáxia contém bilhões de estrelas. As maiores galáxias existentes são as elípticas. Elas contêm até 1 trilhão de estrelas. Assim, uma pergunta intrigante a se fazer é: de todas essas galáxias gigantes no universo, qual é a maior? Qual é a maior galáxia que já vimos? A resposta é esta aqui, conhecida como IC 1101. Esta galáxia está a 1 bilhão de anos-luz na constelação de Serpente. Esta é a maior galáxia do universo conhecido. Ela é enorme, tem um diâmetro de 6 milhões de anos-luz e uma massa de mais de 100 trilhões de estrelas, sendo grande parte dessa matéria na forma da misteriosa matéria escura. A IC 1101 tem mais de 50 vezes o tamanho da Via Láctea e 2.000 vezes mais massa. Se ela fosse colocada no lugar da nossa galáxia, ela engoliria a Grande Nuvem de Magalhães, a Pequena Nuvem de Magalhães, a Galáxia de Andrômeda e a Galáxia do Triângulo. IC 1101 e outras elípticas contêm no seu centro um buraco negro supermassivo. A massa do buraco negro central de uma galáxia está ligada ao tamanho da galáxia, tornando o buraco central de IC 1101 o maior buraco negro conhecido. Assim como a nossa, esta galáxia está morrendo lentamente. No centro da nossa galáxia existe um buraco negro que tem uma massa 4 milhões de vezes maior do que a do nosso Sol. Buracos negros são objetos cuja gravidade é tão forte que nada, nem a luz, consegue escapar. Lá no livro de Gênesis, quando nós tratamos da pessoa do Senhor Deus, dizendo que Ele que criou todas as coisas, as pessoas chegam e falam: rapaz, mas acreditar no livro de Gênesis, aquilo lá é simplesmente algo do passado. Sim, é algo do passado, realmente, faz bastante tempo, inclusive. Elas dizem: mas não dá pra gente entender
Aquilo lá foi escrito por um pessoal que não sabia nada. Moisés inventou aquela historinha lá só porque tinha que dar algum significado para o povo. Para sua informação, os egípcios acreditavam que a vida teria evoluído da margem do rio Nilo. E no princípio havia pequenas minhoquinhas e essas minhocas tinham virado seres humanos. Isso era o que eles acreditavam. Moisés estudou no Egito, morou no Egito por 40 anos, conhecia todas essas coisas e não foi isso que ele escreveu. Ele não escreveu o que aprendeu no Egito, ele escreveu o que Deus criou. Todas as coisas completas, acabadas e perfeitas. E para quem acha que eu estou falando besteira, eu faço a seguinte pergunta: se Deus não criou todas as coisas completas e acabadas, o que evoluiu primeiro? As plantas ou os insetos que as polinizam? Uma coisa importantíssima e fundamental que devemos entender é que os criacionismos religiosos existem em várias culturas. Cada religião diz que foi o seu Deus que teria criado o mundo e o universo. As escrituras são diferentes. Por quê? Porque ela não é politeísta. Ela não fala que muitos deuses criaram todas as coisas. Ela fala que foi um Deus. Mas ela nos diz que esse único Deus existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é um Deus, mas 3 pessoas. Aí as pessoas falam, mas Jesus é um, Deus é outro, diferente e maior que Jesus, e o Espírito Santo é menor que eles. Não! Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto o Pai é Deus, quanto o Filho é Deus. Tanto o Filho é Deus, quanto o Espírito Santo também é Deus. Por quê? Porque os 3 possuem os mesmos atributos. Os 3 são um único Deus. É como um triângulo, cada lado dele é triângulo. Mas um lado sozinho não é triângulo. 2 lados sozinhos não seriam um triângulo. Você precisa dos 3 lados. O Deus das Escrituras se revela em 3 em 1. Esse é o Deus das Escrituras. Todos nós vivemos no tempo. E o tempo existe em passado, presente e futuro. 3 em 1. Se tirar um deles, não é tempo. E o passado é definido, o presente é definido e o futuro é definido. São 3 coisas definidas. No entanto, essas 3 coisas definidas nós chamamos de tempo. Nós vivemos no espaço e o espaço possui altura, largura e profundidade. 3 em 1. A largura é o espaço? Não. Mas é a largura, você mede. A altura é o espaço? Não. Mas você mede. A profundidade é o espaço? Não, mas você mede. Mas as 3 juntas formam o espaço. O que nós conhecemos é feito de matéria, e a base da matéria são os átomos. E os átomos são constituídos de prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Quando você estuda a matéria de uma forma geral, ela sempre se apresenta em sólido, líquido ou gasoso. Quando você estuda a base do funcionamento dos seres vivos, você tem DNA, RNA e proteínas. Quando você estuda a maneira como a codificação genética é feita, são sempre 3 nucleotídeos. Quando você estuda música, você estuda melodia, harmonia e ritmo. A característica da natureza é 3 em 1. Agora deixe-me fazer uma pergunta científica, intelectual, usando conhecimento científico e a sua capacidade de raciocinar. De todos os deuses propostos, qual deles você acha que seria o verdadeiro? Quem criou o mundo, o universo e o homem não foram Izanagi e Izanami do shintoísmo, não foi Brahma,
Vishvakarma do hinduísmo, não foram os Devas, não foi Apukontix e Viracocha da mitologia inca, Pangu da mitologia chinesa, Zeus da mitologia grega, Gadu, Jabulon da maçonaria, Alá do criacionismo islâmico, Horus, Osíris do Egito, não foi Moloque, Belmarduk, Satanás, nem Baal dos carnais, nem Mamon dos que cultuam as riquezas, nem Glu-Glu Balabalá dos neopentecostais, muito menos o Homo sapiens e muito menos o que o Homo sapiens fez com o próprio ventre, porque todos esses são deuses falsos e mortos. Quem criou o universo, o mundo e o homem foi o único Deus vivo, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o autor das Escrituras Sagradas, o Verbo de Deus. Todas as descobertas científicas, quando comparadas com qualquer livro ou doutrina que não seja as Escrituras, não entram em conformidade, entram em desacordo, em discrepância. Por quê? Porque esses livros estão errados, são mentira, são religiões sapiensais, ou seja, inventadas pelo homem. Mas quando comparadas com as Escrituras se encaixam com a maior harmonia e consonância. Sabe por quê? Porque o Deus que é o autor da vida e de tudo o que existe também é o autor das Escrituras. Estude qualquer um dos outros criacionismos que existem por aí, sem ser o criacionismo bíblico, e procure comparar esses criacionismos com o que a ciência tem descoberto. Depois pegue o que as Escrituras nos dizem e compare com o que a ciência tem descoberto como leis e evidências, não teorias. Porque tem gente que fala, mas a teoria da evolução e a Bíblia não fecham. Verdade, a teoria da evolução é uma teoria. Ela não tem nenhuma prova, só suposições e hipóteses. Agora, o criacionismo, as Escrituras e a ciência verdadeira estão em pleno acordo. O criacionismo bíblico é testável? É impossível testar como Deus fez o mundo e ninguém jamais vai conseguir. Mas ele nos deixa evidências de que está perfeitamente correto o que foi proposto, relatado e mostrado nas Escrituras. A salvação é pela fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se tudo fosse explicado, como seríamos salvos pela fé? Se tudo fosse explicado, como seríamos salvos pela fé? Deus nos dá a chance de salvação, mas nós queremos não ser salvos. As Escrituras tratam do criacionismo descritivo. Deus vai contando o que ele fez. Em Gênesis 1:9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Logo no começo das Escrituras, você vê que o planeta Terra, na sua origem, tinha um único continente chamado Pangeia. Em 2012, é que foi comemorado 100 anos dessa proposta. Em 1964, um grupo de cientistas na Inglaterra se reuniu para ver se essa proposta, que um dia o planeta Terra tinha um único continente, era algo plausível ou não. Peraí, as Escrituras já falavam nisso. Em Gênesis 2 fala da descrição a respeito da mulher. Deus chega a Adão, vê que não era bom ele estar sozinho e diz que vai fazer uma companheira, uma auxiliadora, uma adjutora para Adão. E qual o processo que Deus usa para fazer essa auxiliadora? Uma forma bem simples. Deus faz cair pesado sono sobre Adão, remove uma das suas costelas, fecha o lugar com carne e transforma essa costela em uma mulher. Eu gostaria que vocês entendessem o quão científico isso é. Deus fez cair pesado sono sobre o homem e ele adormece. Isso é anestesia geral. Adão iria ser operado, Deus estava preparando o paciente. Depois ele pega uma das suas costelas. Por que a costela? Porque na costela existe medula óssea vermelha, que é onde nós encontramos célula-tronco. Se você vai clonar alguém, é dali que você tem que tirar.
Não vai tirar de fio de cabelo, não vai tirar de unha do dedo da mão. Ele tira da costela, porque é o lugar mais próximo da superfície. E aí Deus encerra a cirurgia como? Fecha o lugar com carne. Isso é o quê? Cirurgia plástica. Depois Deus pega e transforma esse material genético que havia retirado de Adão em uma mulher. O que existe de problemático em clonagem e engenharia genética? Quando nós estudamos os primeiros capítulos de Gênesis, todos eles são científicos. E se eu te disser que toda a raça humana veio de um único casal, você acreditaria? Aí você diz, mas existe uma grande variedade. A genética molecular, através de estudos do DNA mitocondrial, mostra que todos vieram de uma única mulher. Estudos que foram realizados no ano de 1987 pela doutora Rebecca Kahn e equipe da Universidade da Califórnia, campus de Berkeley, tiveram um resultado muito interessante. Ela pegou o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é algo que é passado de uma geração para outra só pela mãe, não é passado pelo pai. Você tem o DNA mitocondrial da sua mãe, não tem o do seu pai. Eu tenho o da minha mãe também. Então, se pegarmos o DNA mitocondrial de todas as pessoas, o que nós temos? A resposta é simples. Um DNA que é exatamente igual. Isso significa o quê? Se o meu DNA é igual ao seu, e o meu DNA veio de uma antepassada, e o seu também, isso significa que todos viemos de uma única e mesma mulher. Essa é a conclusão que a ciência já chegou. E não somente isso. A ciência também chegou à conclusão que essa mulher teria vivido entre 6.000 a 6.500 anos atrás. Onde que foi publicado isso? No panfleto de evangelização sobre o estudo bíblico? Não. Numa publicação científica chamada Trends in Ecology and Evolution. As escrituras já falavam isso há mais de 4.000 anos no livro de Gênesis. Mas isso não é possível. Olha a variedade que nós somos. Deixe-me pegar apenas uma delas para estudarmos. Vamos pegar a cor da nossa pele. Vamos supor que o pai tem esse material genético e a mãe tem aquele material genético. Então o filho nasceria com uma combinação de material genético, ou seja, ele vai pegar uma carga do pai e uma da mãe. Ele poderia ter pego a combinação emão, ou a combinação emão-eminho. Ou a combinação eminho-emão, ou a combinação eminho-eminho. Se nós pegarmos, por exemplo, o negro, ele tem o emão-emão. O branco tem o eminho-eminho. E essa cor do meio é uma junção do emão-eminho. E a pergunta é essa: qual seria a cor de Adão e Eva? Se Adão e Eva fossem negros, todos os habitantes do planeta seriam negros também. Por quê? Porque a gente só teria carga genética emão-emão. E se Adão e Eva fossem brancos, todos os habitantes também seriam brancos, porque a carga genética seria só eminho-eminho. Então, Adão e Eva teriam que ser emão-eminho. Você fala, como é que você sabe? Porque isso daí produziria toda a variedade. Biblicamente, cientificamente, qual seria a cor de Adão e Eva? Eles não seriam negros nem brancos. Eles não seriam esses dois extremos. Mas eles já foram criados com toda a informação genética para produzir toda essa variedade. Só que tem uma coisa, essa variedade é limitada. Não aparecem seres humanos azuis, verdes, laranjas. Ou seja, existe uma limitação da variação. Quem trabalha com gado, por exemplo, conhece bem isso. Você vai trabalhando com gado, é possível variar, mas chega uma hora a variação bateu o limite. Não existe mais variação. Você chegou no limite da informação genética. Isso é o que a ciência tem verificado, aprendido e estabelecido como verdade científica. Mas a teoria da evolução diz que não. Ela diz que continua.
O que a ciência descobriu é que a capacidade de variação das formas de vida é limitada. Para que o evolucionismo seja verdade, a capacidade de variação deve ser ilimitada. Dentro desse contexto ainda das questões relacionadas à informação genética. E a capacidade de adaptação? As pessoas têm algumas dúvidas. Por que os habitantes que moram na África têm a pele escura? Porque lá na África tem muito sol, foram queimando, olha a cor que eles ficaram. E por que os europeus são brancos? É porque lá faz pouco sol, chove muito, quase sempre nublado, daí eles ficaram muito na sombra e ficaram branquelos do jeito que eles são. Não tem nada a ver isso daí. A questão da cor da pele está relacionada com a informação genética. Os de pele mais escura, por terem um mecanismo de absorção e dissipação de calor diferente daqueles que têm pele clara, procuram climas mais quentes. Os que têm pele clara, devido ao processo de absorção e dissipação de calor, procuram climas mais frios. Não é uma questão de, vamos para a África, que daí os nossos descendentes vão ser todos moreninhos. Se você é um branquelo e for, os seus descendentes vão ser grandemente abençoados com câncer, porque não é parte da estrutura. Depois disso tudo e de todas essas informações, você acreditar na evolução, então é o desafio a ateus e evolucionistas. Vocês podem me dizer alguma coisa que vocês sabem sobre a evolução? Qualquer coisa que seja verdade? Tudo o que a ciência tem descoberto já estava escrito na palavra de Deus. Algumas descobertas científicas, a movimentação das correntes atmosféricas, ciência atmosférica. As escrituras já falavam nisso 1000 anos antes de Cristo. Eclesiastes 1:6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Ciclo hidrológico, grande descoberta científica, que até ao meio do século passado ainda se questionava. Eclesiastes 1:7 já falava disso. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. A gravitação da Terra, 1800 anos antes de Cristo, as escrituras já afirmavam isso. Em Jó 26:7 diz: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Tem uma frase que diz assim: vemos o universo da maneira como ele é, porque se fosse diferente, nós não estaríamos aqui para vê-lo. Eu fico pensando, o que mais falta para falar? Ei, que tal admitirmos que fomos criados? O que a ciência tem descoberto em todas as áreas aponta para a criação. As escrituras tratam de todas as áreas da ciência, só procurar. O Deus que fez todas as coisas é o mesmo que escreveu as escrituras. Estude ciência e estude as escrituras, para você ver se a mente não é a mesma. Você vai chegar à conclusão que é, com certeza. A ciência devidamente estabelecida e as escrituras corretamente interpretadas nunca entrarão em contradição. Ciência e fé se misturam sem a menor sombra de dúvidas. Sempre se misturaram e sempre andarão juntas. A diferença entre uma boa ciência e uma ciência ruim é apenas uma: a fé do pesquisador. Depois de tudo isso, depois de todas essas evidências testáveis, observáveis, depois de toda essa explanação, você diz: eu continuo não acreditando em Deus. Você não conseguiu me convencer que Ele existe e nos criou. Primeiro, quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. E se Ele não te convenceu é porque o teu lugar vai ser o inferno. Segundo, eu tenho um texto para você.
Provérbios capítulo 19, verso 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. A maior tolice, ignorância e estupidez é não acreditar que Deus existe. A maior palermice é não servi-lo. Os satanistas, os ocultistas, os maçons sabem que existe um mundo espiritual e que nesse mundo existem entidades espirituais, demônios, os quais lhes concedem poder e riquezas. Eles têm contato com eles. E você, um pobre coitado, miserável e cego que vive dentro de uma Matrix, pensa que não existe um ser superior? Então me responde o que esses satanistas estão fazendo e ganhando dinheiro com isso que eles estão fazendo e poder. Deixa de ser ignorante! Abra os seus olhos! Não confie muito no seu cérebro! Ele é caído! Não acredite no que os outros te dizem! Acredite no que as escrituras dizem! Escute o que Deus está te dizendo! Você precisa ter fé! Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Se você não crer, você não pode ser salvo. Só que tem uma coisa: não basta apenas crer. Crer, do hebraico, aman, significa permanecer firme e fiel. Do grego, pisteu, significa depositar toda a confiança em. Existem demônios que diante de Deus têm melhor postura do que a maioria dos seres humanos desse planeta, porque os demônios creem que há um Deus só, e eles o temem e tremem. E tem gente, principalmente os que se dizem cristãos, que não teme e nem treme diante de Deus. Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um Deus só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Crer na existência de Deus simplesmente te qualifica a ser um demônio. Não confunda acreditar em Deus e conhecê-lo em confiar em Deus e permanecer fiel a Ele. Você diz: eu confio em Deus e permaneço fiel a Ele. Aquele que diz que permanece nele também deve andar como ele andou, diz 1 João 2,6. Você anda como o Filho de Deus andou nessa terra? Então você não confia em Deus e não permanece fiel a Ele. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas eu gostaria que com esses pequenos exemplos vocês pudessem pensar um pouquinho a respeito do Criador que fez você. Eu gostaria que vocês ficassem admirados com o Criador. Todas essas coisas são parte da sua criação. Só o Criador, o Senhor dos Exércitos, o Deus das Escrituras, é aquele que deve receber da nossa parte toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Apocalipse 4:11 diz: Tu é digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Are you the king of the Jews? Does this question come from you? Or have others told you about me? Do you think I'm a Jew? It was your own people and the chief priests who handed you over to me. What have you done? My kingdom does not belong to this world. If my kingdom belonged to this world, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish authorities. No. My kingdom does not belong here. Are you a king then? You say that I am a king. I was born and came into the world for this one purpose. Em João 18:38, quando o Filho de Deus estava perante Pilatos, sendo julgado, Pilatos fez uma pergunta muito interessante para o Senhor. A pergunta foi: And what is truth? o que é a verdade? A pergunta foi interessante, mas a pergunta estava errada. Tanto é que ele não a respondeu. Ele não responde
responde porque ele já tinha respondido antes. Como ele respondeu? João 8, 32 a 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele orou dessa forma em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que verdade é essa que liberta? Que palavra é essa que liberta? O Filho de Deus, o fiel e verdadeiro, coloca isso de uma forma muito bonita. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para vocês que verdade não é um conceito, verdade não é uma evidência, verdade é uma pessoa, e tudo o que essa pessoa diz é verdadeiro, tudo o que essa pessoa pensa é verdadeiro, tudo o que essa pessoa faz é verdadeiro, e é possível conhecê-lo ainda. A verdade tem nome, é uma pessoa, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós vivemos num mundo que não acredita e muito menos confia na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se não formos nós para falar para eles a verdade, quem? E se não for agora, quando? Jó, capítulo 38. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as suas medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você tem alguma ideia de onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Responda, se é que você sabe tudo isso. Você deve saber, pois já é grande o número dos teus dias e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas do céu? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens. Jó, capítulo 39. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. É você que ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no cume das rochas? Jó, capítulo 40. Deus disse:
Você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Será que a tua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então orna-te, pois, de excelência, dignidade e grandeza, e veste-te de majestade, glória e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra e amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Agora, se você não pode fazer isso, reconheça que você esteve errado esse tempo todo e que foi Deus, o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, que fez você e tudo que está aí diante dos nossos olhos, e que se cumpra em você o que está em Jó, capítulo 40 e capítulo 42. Eu não valho nada que posso responder. Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo e de joelhos aqui no chão. Que você diga essas palavras, que se cumpram em você essas palavras.